Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o ex-jogador Paulo Jameli, que vai falar um pouco sobre os seus projetos e também sobre a sua carreira. Mas antes, faço um convite para você deixar sua inscrição, deixar seu like e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Bom, Jameli, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco sobre o seu projeto, né, na Escola do Juventus e outros também, e também sobre a sua carreira como ex-jogador de futebol. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, com você, falando de futebol, falando da carreira, dos projetos e de tudo que a gente tem feito, né, depois de que eu parei de jogar. E muito motivado, cara. Esse ano foi um ano muito bom pra gente aqui, tanto na empresa, né, na Total Player, que é a empresa de marketing que eu sou sócio, como também lá nas escolinhas do Juventus, né? A gente deu um salto aí em 2 anos de 40 alunos, quando a gente assumiu, para quase 360, né, hoje, e com um time feminino, com um grupo só de goleiros, muito legal o salto, né, que deu a escolinha, de uma coisa que a gente sempre tinha na cabeça, mas nunca tinha colocado em prática, né? E também várias outras coisas, né, que tanto lá na empresa como na minha vida pessoal a gente está fazendo. Bom, Jameli, para iniciar, queria falar um pouco sobre essa questão da escolinha, né? Como que começou, né, esse projeto com o Juventus para você tocar a escolinha do clube? Bom, eu sou paulistano, né? Nasci aqui em São Paulo, fui criado em São Paulo. O Juventus foi até os 13, 14 anos, foi minha segunda casa, né? O Juventus foi onde eu comecei, no futebol de salão. Depois eu joguei um tempo no futebol de campo, depois fui para o São Paulo. Mas o Juventus é a base, né, da minha formação, não só como atleta, mas também como adolescente, como pessoa, como adulto também, né, depois. Então, o relacionamento com o Juventus sempre foi muito próximo, né? Eu nasci do lado do Juventus, praticamente, no Hospital São Cristóvão, ali na Paz de Barros. Quem conhece São Paulo sabe que é pertinho, e minha vida toda foi no Tatuapé, e eu passava as tardes, né? Diferente de hoje em dia, que a gente podia ir a pé, podia ir de ônibus pro clube, voltava e tudo, e ficava o dia inteiro depois da escola. Eu não via a hora de acabar a escola para ir pro Juventus, e ficava lá e jogava bola, jogava tênis, jogava basquete, handebol, e tudo que tinha de esporte a gente fazia. E pela essa proximidade, né, com o Juventus, a gente faz na Rua Javari, né, que é uma das outras atividades que eu tenho. A gente tem uma tiqueteira, né, que é uma venda de ingresso, catraca, controle de acesso aí de quase 60 clubes, e o Juventus foi um dos primeiros, e a gente está com eles há quase 15 anos, né, fazendo a bilheteria lá dos jogos da Série A2, da Série A3, da Copa Paulista lá na Rua Javari. E daí tem, claro, né, a proximidade. Os últimos 4, 5 presidentes do Juventus foram mais do que presidentes e parceiros, amigos, né, que a gente sempre troca ideia, e eu estou sempre ajudando, eles estão pedindo opinião, eu estou sempre à disposição do clube. E eles vieram, né, o presidente, né, o Tadeu, que é o presidente atual, 2 anos atrás ele veio falar com a gente sobre a escolinha, né, que a escolinha estava lá no Juventus, mas eles queriam dar uma mudada no perfil e tudo. E foi um desafio, né, para a empresa, né, porque a gente nunca tinha feito. Eu participo muito, né, eu sou um dos coordenadores lá da Comebol dos cursos, e a gente faz muito na teoria, né, o que é a categoria de base, quais são as novas tendências, o que está se fazendo muito na Colômbia, na Bolívia, na Argentina, na Holanda, na Espanha, mas é muito teórico, e a gente nunca tinha ido para o campo, né, nunca tinha ido para a prática. Então, foi um desafio muito legal, deu muito certo, né, como eu falei, hoje a gente está entre 350 e 370 alunos aí, sobe e desce cada mês. Eu tenho um time feminino, que é muito difícil de você fazer um time de escolinha só para meninas, né? Normalmente elas jogam mesclada, né, com os meninos. A gente tem uma equipe de goleiro. E foi uma oportunidade que eu tive de tudo que eu fiz, né, nos cursos lá da Comebol, da FIFA, de levar para o dia a dia, né? Então, a teoria realmente foi para o campo e deu muito certo. A gente tem uma metodologia nossa, criada, né, pela gente, né, a metodologia da Total Player, que é um pouco diferente, né, do que as outras escolinhas fazem. A gente quer voltar meio que o futebol de rua, aquele futebol mais livre, né? A gente tem lá, só para a gente exemplificar, né, o nosso treinamento tem 4 partes, todos os treinamentos são 4 partes. A primeira parte é um aquecimento, uma introdução com brincadeira de rua.
Então, um dia é mãe na mula, outro dia é pega-pega, outro dia é esconde-esconde, outro dia é corrente, outro dia é rouba-bandeira, e sempre é uma brincadeira de subir em muro e descer, e sabe, é bem uma parte de introdução do aquecimento bem lúdica, assim, para a molecada melhorar, né, a parte de coordenação. Daí uma segunda parte, é sempre uma segunda parte de treino técnico, né? Na minha época era o treino técnico, hoje é o treino analítico, né, que o pessoal fala, que jogar bola, dar com o peito do pé, dominar no peito e dar com a coxa, cabecear, dar um passe com 3 dedos, dar um passe de chapa, dominar numa coxa e dar com a outra, enfim, é o treino técnico, sempre tem, e daí a gente faz a terceira parte uma introdução do que vai ser a parte final. Então, se na semana é a semana de chute a gol, de finalização, é um treino campo reduzido, visando, né, o chute a gol. Se na outra semana o treino a ênfase da semana é o passe. Se na outra semana é uma parte de bola parada. A gente tem sempre um tema, né, daquela semana que a gente faz, e daí sempre acaba com o coletivo, sempre acaba com o jogo, né, jogo com distâncias reais, né, a gente, claro, tem os meninos lá, que é o baby foot, que a gente chama, que é de menos de 7 anos, então a gente reduz o campo, o gol menor, o tempo menor, até chegar depois dos 12, 13, depende da turma, daí a gente faz o campo normal, medidas oficiais, 11 contra 11, porque a gente acredita que dessa forma você consegue desenvolver, né, o menino, né, o menino e a menina. Então, a gente tem muito disso, claro que tem uma parte tática, claro que tem uma parte física, mas o jogador, quando chega lá, a gente já conversa com o pai e fala, ele não tem posição, né, porque muitas vezes o pai chega, meu filho é meia direita, o meu filho é lateral esquerdo, então, lá com a gente, ele joga até de goleiro. Teve muito menino que chegou lá para treinar com a gente, falando que era meia esquerda, centroavante, e acabou no gol, e tá no gol e tá gostando. Então a gente acredita que tem que dar essas experiências para eles, né? Tem que deixar eles desfrutarem do futebol sem, até, claro, né? Até uma certa fase ali, uns 13, 14 anos, sem falar de tática, sem falar do que tem que fazer, cada um tem uma função, eles são livres para fazer o que querem lá, claro, né? Sempre dentro de uma ordem, a gente vai conversando, mas a gente acredita, né, que até os 12, 13 anos eles têm que ter a liberdade de jogar como a gente jogava na rua, como a gente jogava na escola, para poder ter experiências, né, para melhorar como jogador. E Jamere, queria que você falasse também um pouco desse seu projeto agora com a Conmebol. Você tinha me dito nos bastidores, como que realmente vai funcionar esse novo projeto com a Conmebol? Bom, com a Conmebol eu já tenho uns 5 anos, um pouquinho mais, que eu sou professor dos cursos da Conmebol, né, que a gente tem um grupo de professores lá, que a gente dá aula para técnicos, né, a gente dá aula para técnicos e alguns cursos para jogadores também, para empresários, para os pais de atleta, e a Conmebol me pediu, né, junto com o psicólogo Pablo, que é o psicólogo do River Plate, da gente, porque a Conmebol já tinha um curso de psicologia esportiva, né, mas eles queriam fazer um curso de coaching esportivo. Então a gente fez, e junto com o Pablo, que é um psicólogo, que sempre teve essa meio dúvida, né, onde que é a psicologia, onde que é a parte de coaching, onde que é a parte emocional, onde que é a parte psicológica do atleta, tal. Então foi muito legal, porque a gente criou um curso de coaching esportivo, que está sendo lançado essa semana, na Conmebol. Eu sou um dos coordenadores desse curso, e baseado, né, também eu sou um instrutor FIFA também, eu estava na CBF até 2 anos atrás, daí com a mudança na CBF, mudaram, né, a estrutura, e eu não continuei mais, mas então há muito tempo, né, mais de 10 anos que eu estou com essa parte de professor, que é uma coisa que eu nunca esperava, né, de fazer, e daí foi acontecendo naturalmente. Eu estou adorando fazer isso, porque você consegue passar muito conhecimento, e é o que eu sempre falo, né, eu dei aula para técnicos da Série A e Série B hoje, dei aula para técnico que foi meu técnico, né, então, quem dá aula, né, é o professor. Às vezes ele aprende muito mais do que o aluno, né, porque você está ali dando aula para 50, 60 pessoas, que são referências, né, na sua área, então você aprende muito. Então é muito legal. Então convidar aí o pessoal que quiser entrar, Conmebol Evolution, chama o programa da Conmebol de cursos e de treinamento.
E pode entrar lá, é o curso de coaching esportivo, é um curso à distância, né? E a gente toca vários temas, né, do futebol moderno, né? A gente está tão em voga, né? Essa parte da Olimpíada fez com que isso acontecesse, né, da saúde mental do atleta, de como ele tem que se preparar, de como ele pode melhorar a sua performance, não só, né, uma das frases que eu começo o curso, né, é que a parte técnica, a tática e a física, todo mundo sabe, tem profissionais excelentes em todos os clubes, em todas as áreas, o pessoal monitora, tem a ciência do lado, mais a parte física, né, para melhorar o desempenho, tudo. Mas se a parte mental não tiver boa, cara, não adianta, né? Você não consegue, a parte física, técnica e tática, você não consegue exercer 100%. Então, a gente foca muito nisso, de como que você pode melhorar seu desempenho, né? Fazendo treinamentos mentais, tendo conversas, fazendo análise, buscando, né, os profissionais aí para melhorar a performance do atleta, porque hoje na corrida é 1 milésimo de segundo, no salto é 2 centímetros, no futebol é meio metro que você chega na frente e faz o gol ou não, ou você tem um equilíbrio e está atento ou não, você ganha um campeonato ou não, na natação a mesma coisa, no golfe, na maratona, então a parte mental que cada vez mais está se desenvolvendo, né? Bom, Jamel, agora voltando novamente para o futebol de base, você foi campeão da Copa São Paulo de 93, marcando 3 gols na final pelo São Paulo contra o Corinthians, né? 4-3 no Pacaembu. Queria que você falasse um pouco sobre essa final, e um São Paulo que tinha Rogério Ceni no gol, era treinado pelo Márcio Araújo, e queria que você falasse um pouco sobre essa final e também sobre a importância do jovem disputar uma edição de Copa São Paulo de futebol júnior. Bom, como eu falei, né, eu comecei minha carreira no futsal, né, no Juventus, depois fui para o São Paulo muito novo, com 13, 14 anos, e fiquei lá até os 20, 21, 22, né. E a gente tinha, né, a categoria de base na época, o São Paulo era a referência, o que pode ser o Palmeiras hoje, que tem vários jogadores que saem, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Inter, que são as referências hoje em dia. Na minha época era o Guarani e o São Paulo, né, e a gente tinha um time que realmente, desde os 13 anos até virar o Expressinho, né, que acabou sendo o Expressinho do Muricy, a gente tinha um treinamento, a gente tinha o Silva, né, o professor Silva, que até hoje trabalha com futebol de base, que para mim é o cara que mais entende, o que mais conseguiu interpretar o que é a base, né, no futebol. E a gente tinha um timaço, né, um timaço. A gente foi campeão infantil na época, né, não era hoje a gente faz tudo pelos subs, né, sub-15, sub-13 e tal. Na época era o infantil, juvenil, júnior, aspirante e tudo. E aquele time foi campeão de tudo. A gente ganhou todas as categorias. Era um time, como você falou, tinha o Rogério Ceni, eu, o Caio Ribeiro, o André Luiz, lateral esquerdo, o Sérgio Baresi, KT, Mona, depois veio o Juninho Paulista, depois veio o Guilherme, Pereira, o Toninho, Ponta, enfim, Pavão. Era um time que foi treinado pelo Oscar Bernardi, né, o Oscar zagueirão da seleção e da Ponte Preta do São Paulo, depois que fazia a dupla com o Dario Pereira, o Oscar que foi uma referência, depois o Márcio Araújo e depois o Muricy, né. Então olha a qualidade dos treinadores que a gente tinha na base, e pegou toda aquela parte do São Paulo, aquela fase do São Paulo que tinha o Tele, né, como o treinador do time de cima, que daí foi o time do Raí, do Palinha, do Miller, do Toninho Cerezo, que foi o time dos mundiais, o time das Libertadores, e a gente veio nessa sequência por baixo deles, né, na escalada deles, né. E eu tive sorte, né, de participar desse momento do São Paulo, porque você tinha referências ali, não só dentro de campo, como fora de campo, né, você estava treinando ali com o Zete, com o Ronaldão, com o Leonardo, com o Toninho Cerezo, com o Raí, com o Palinha, Cafu, e a gente aprendia muito, né, a gente moleque, né, com 14, 15, 16, 18, eu estreiei com 16 anos, 17 anos, minha primeira convocação para o São Paulo, naquele timaço do São Paulo, então a gente foi aproveitando, e esse time aí que você falou, né, dessa final que a gente foi campeão contra o Corinthians, a gente jogou 3 Taças São Paulo, essa geração jogou 3 Taças São Paulo, e nós chegamos 3 finais, e perdemos 2 finais nos pênaltis, né, a gente jogou contra o Vasco, quando era o Oscar o treinador, isso foi em 92, perdemos nos pênaltis para um time do Vasco que era um timaço, Valdir Bigode, enfim.
Daí ganhamos, né, o ano seguinte contra o Corinthians, e daí no outro ano a gente jogou contra o Guarani e perdemos nos pênaltis também, que era o time do Luizão, do Amoroso, do Robert, do Pitarelli, o goleiro. Então foi uma geração de ouro, né, do São Paulo. A maioria dos jogadores conseguiu seguir a carreira, alguns no São Paulo, outros não, né? Mas foram momentos aí da base que eu tenho que agradecer só de estar naquele momento do São Paulo, porque acho que foi o melhor momento do São Paulo na base. E Jameli, queria que você falasse um pouco da transição, né? Você sai de um São Paulo que estava ganhando praticamente tudo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, para ir para um Santos que fazia muito tempo que não ganhava um título, né? O último tinha sido em 84, né, o Campeonato Paulista, e em 95 você é contratado e é vice-campeão brasileiro em um jogo que é polêmico até hoje, com o Botafogo sendo campeão. Então, como eu falei, né, a gente foi crescendo, né, eu fui crescendo, os outros meninos na época, né, a gente foi crescendo, só que, cara, para eu ser titular do São Paulo, eu tinha que jogar no lugar ou do Miller, ou do Raí, ou do Cerezo, ou do Leonardo, ou do Cafu, do Elivelton, então não tinha como a gente ter espaço para jogar, né, porque eram os titulares da seleção brasileira na época, né. Então, chegou um momento que eu tive uma oportunidade para sair, para jogar no Estrasburgo da França, uma proposta muito novo ainda, eu tinha 10, 15 jogos no profissional. Não deu certo, eu fiquei lá um mês, não deu certo por uma questão de valores, os franceses prometeram uma coisa, aí o São Paulo queria outra, tal, daí eu voltei, e foi quando eu estava jogando no Expressinho, né? Eu estava titular no Expressinho, foi aquele ano que o Expressinho foi campeão da Comebol, né? Da Taça Comebol, que é a sul-americana hoje. Só que eu perdi o espaço naquele time, né? Naquele time que estava jogando o Denilson, que estava começando o Dodô, que estava o Guilherme, o Juninho, o Doriva, Mona, muita gente boa jogando naquele time, o Rogério Ceni mesmo. E daí eu perdi espaço nesse time como titular. E quando eu voltei, o time estava bem demais. Eu não joguei as semifinais e as finais. E daí eu perdi, né, o meu espaço por ter ido, né, e ficado um mês longe. A negociação estava praticamente feita com o Estrasburgo da França. E daí quando eu voltei, conversei com o Tele, e a gente teve um papo, ele era um cara sensacional, o melhor técnico que eu tive, e uma pessoa que eu aprendi muito na minha vida, não só como jogador, mas como pessoa, como cidadão, como homem também, né? E daí eu conversei com ele, ele falou, olha, você vai jogar no São Paulo, só que você vai ter que ter paciência, você vai jogar um jogo que alguém tomou o terceiro amarelo, quando machucar alguém, você vai jogar. Eu não vejo você hoje como titular absoluto do time, mas a gente acredita em você muito. Você vai jogar como titular do São Paulo um dia, que pode demorar 6 meses, 1 ano. E daí apareceu a oportunidade do Santos, né? O Santos era um time que estava montando um time bom, né? Estava com uma mudança de gestão. Eu já conheci alguns jogadores, eu conheci o Narciso, eu conheci o Giovani, eu conheci o Marcelo Passos, de jogar contra, né? Então eu também entendi que era um time que dava. Eu via que era um time que dava para fazer uma bela campanha, um timaço. Se juntasse direitinho, já tinha o Galo, que era mais veterano, tinha o Macedo, que eu já tinha jogado junto, o Gilberto, o goleiro, já tinha jogado junto também. Então, as informações foram as melhores possíveis, e aí eu fui pro Santos, né? Fui pro Santos primeiro com um empréstimo, né? Porque ainda tinha a lei do passe, né? Então, fui com um passe estipulado, e daí, o ano de 95 no Santos deu tudo certo, né? Eu fui muito bem, joguei praticamente, se eu fiquei fora de 3, 4 jogos, foi muito. Não me machuquei, joguei bem, ganhei a bola de prata, o time foi vice-campeão brasileiro, que era para ter sido campeão, né? Se fosse hoje a gente era campeão, se tivesse o VAR, com certeza a gente seria campeão pelos erros do Márcio Rezende, e me levou à seleção brasileira, né? Com 21 anos, 22 anos, fui para a seleção olímpica, depois para a seleção principal. Então foi uma mudança, né? Uma saída do São Paulo por uma questão de tempo. De eu falar com o Tele, ele falou, eu acho que é uma boa para você, vai, segue a tua carreira lá, volta, né? Se tiver o interesse de voltar, mas daí eu me dei tão bem no Santos, daí eu falei, acho que é melhor eu ficar por aqui, não voltar para São Paulo. E daí minha carreira depois foi, né? Foi para o Japão, Espanha e tudo mais que aconteceu. Mas foi uma saída muito boa, e eu peguei o melhor do São Paulo e eu peguei o melhor do Santos, que com aquele time de 95, o Santos voltou a ser protagonista, né, nos campeonatos, e daí por causa da geração veio o Robinho e o Diego depois, daí o Santos cresceu, fez CT, melhorou as condições. Eu acho que aquele time de 95 foi um time que deu uma guinada, né, no Santos para melhor,
né, com a venda dos jogadores, com a gestão que teve, que a gente não tinha CT, não tinha nada, depois construíram o CT, a Vila Belmiro também, o campo da Vila Belmiro, todo mundo lembra como que era, daí virou um tapetão agora, o Santos deu um salto devido àquele time de 95, né? E Jamel, você citou essa final do Campeonato Brasileiro, que é lembrada até hoje de uma forma polêmica. Como que foram os bastidores dessa final? Se vocês já estavam cientes dos erros do Márcio Rezende de Freitas, ou acabou tendo essa ciência logo após o apito final do árbitro, com o Botafogo sendo campeão brasileiro? Bom, cara, eu acho que essa é uma das finais que todo mundo lembra, né? É uma final que sempre tem alguma coisa, todo mundo lembra dessa final, né? Tem jogos que... Primeiro porque a classificação contra o Fluminense, né? Aquela classificação que a gente perdeu lá no Rio, e daí voltou, ficou no campo, o Giovani arrebentou com o jogo, a gente meteu 5, e a torcida do Santos não acreditava, né? No que estava acontecendo no Pacaembu. E daí a final, né? Que foram 2 grandes jogos, né? O Botafogo de Túlio, o Donizete, o Paulo Autuori, que era o treinador, um timaço, né? Gotardo. E a gente, nada contra o Botafogo, mas a gente fez por merecer, né, ser campeão. Eles também, cara, eles também mereceram, mas pelo que aconteceu no campo, né, cara, que foram 2 gols ali que, numa final, erros humanos, né, do árbitro, o Bandeira deu o gol, ele anulou, depois ele anulou um gol que o Bandeira deu, que depois a gente viu, né, na hora, que ele errou, né, e até hoje eu acho que é a final com mais erros de arbitragem, que interferiu mais na história, não só do futebol brasileiro, mas acho que mundial, cara, porque errar uma vez tudo bem, mas errar 2 no mesmo jogo, né, e pro mesmo lado é complicado. Mas para voltar, né, um pouco no jogo, a gente dentro de campo, eu realmente não percebi que tinha sido tão grave o que tinha acontecido. A gente falou, caramba, o cara deu, então, deve estar claro, né, foi. Tanto é que depois de muito tempo, né, eu nunca tinha assistido aquele jogo. Na pandemia agora, né, de ficar em casa, eu assisti o jogo e eu tava perto dele, na hora que saiu o gol do Túlio, eu acho. Eu tava do lado do Márcio Rezende. Eu nem levantei o braço, eu nem reclamei. Né, talvez se tivesse uma outra visão, ou se fosse hoje, né, com a experiência, tudo, ia reclamar com ele, ia protestar. Mas ninguém do nosso time reclamou, pegamos a bola, vamos lá para frente, vamos ganhar o jogo. E tava um ambiente muito bom, né, pra gente ganhar, e era pra gente ter ganho também, mesmo com os erros. Né, o Botafogo se salvou ali umas 3, 4 vezes ali de chance de gol e tudo. Foi realmente uma final muito legal, mas teve esses erros. E eu só percebi, né, que tinha sido grave, porque o meu pai praticamente acompanhou a minha carreira inteira e ele ia a todos os jogos, né? E meu pai sempre foi aquele cara que nunca xingou o juiz, nunca teve uma briga, nunca gritou no jogo, ele sempre ficava quieto, assistia o jogo, depois a gente conversava, claro, né? Pô, eu achei que você fez isso, achei que você fez aquilo, você podia melhorar aqui e ali e tal. Meu pai nunca fez nada assim, né, de gritar nos estádios. E quando meu pai tá dentro do vestiário querendo bater no árbitro, gritando, falando que foi roubado, não sei o que, eu falei, o que tá acontecendo? Meu pai que nunca foi no vestiário, meu pai que nunca gritou com o árbitro, nunca protestou com ninguém, tá aqui. Aconteceu alguma coisa muito grave que a gente dentro do campo não percebeu. E não tinha percebido mesmo. E daí quando a gente desce no vestiário, né, no túnel do Pacaembu, daí os diretores do Santos, daí tem o segurança já falando, o roupeiro, né, o seu Zuca, falou, roubaram a gente, vocês não perceberam lá no campo, tal. Daí que caiu a ficha, né. Daí a gente foi ver, eu fui ver esses lances só depois. Mas foi realmente uma pena, né, uma pena da gente não ter ganho esse campeonato, porque eu acho que foi uma volta, era legal, porque a gente não tinha nem onde treinar, cara. A gente treinava na praia, daí a gente ficou em São Paulo, pertinho do Pacaembu, ali no hotel, pra gente treinar no Pacaembu, treinava na USP, no Pacaembu, no Ibirapuera, porque não tinha campo, e a gente ficava ali num hotel ali na Rebouças, e daí passava os corintianos, os palmeirenses, os São Paulino, e gritavam pra gente, vamos lá, hein, Dali Santos, tal, que foi um time que apaixonou, né, era um time gostoso de ver jogar, um time que jogava bonito, jogava pra frente, né. Eu falo pra todo mundo que a gente tinha um lema lá no vestiário, que era assim, se a gente fizer um gol a mais que os caras, a gente ganha. Era o lema da gente. Então, se a gente tomar 4 e fizer 5, a gente ganha. Se a gente não tomar nenhum e fizer 1, a gente ganha. Então, essa era a ideia do time, né? De jogar para fazer um a mais. A gente buscava fazer um a mais que os caras. E jogadores de qualidade, né? Jogadores muito bons, um elenco muito bom. O Joãozinho, que era o treinador, e depois o Cabralzinho, que assumiu. Então, foi muito legal. E até hoje a gente vê santistas, né? Que tem hoje 30 anos, 28, 30, 32 anos, que nasceram naquela época que os pais falavam do Santos e viraram santista, né, por causa daquele time. Isso é muito legal.
Bom, Jameli, já para se encaminhar para a reta final do nosso bate-papo, os dois últimos assuntos, você trabalhou com o Dorival Júnior como gerente de futebol no Coritiba, campeão paranaense 2008, né, contra o Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada, e no Santos, naquele time de Neymar, Ganso, Robinho, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Como foi trabalhar, estar lado a lado com o Dorival Júnior nesse período de Coritiba e Santos, e também como que você enxerga hoje ele no comando da seleção brasileira? Bom, o Júnior, eu chamo ele de Júnior, né? Porque a gente jogou contra, né? E depois, quando eu saio do Barueri, eu parei de jogar, né? Parei de jogar no domingo no Barueri, na segunda-feira eu já era o executivo de futebol do Barueri, no mesmo time, só levei a chuteira para casa e trouxe o notebook pro time, né? E daí a gente foi campeão, né, no Barueri, foi naquela fase que o Barueri subiu da Série D, Série B, Série C, até chegar na Série A, foi campeão do interior. Eu participei disso, por isso, né, teve o convite de eu trabalhar como executivo do Coritiba, e daí eu fui. Eu já cheguei lá no Coritiba, o Dorival já estava lá. Né, o time já estava praticamente montado, a gente teve uma ou duas contratações só. E deu muito certo, cara. Deu muito certo, porque é um cara muito fácil de trabalhar, um cara que entende de futebol e pensa um pouco, né? Futebol parecido com o que eu acho certo, né? Porque tem gente que pensa diferente, e não é porque o cara tá errado, ou eu tô certo, ou você tá certo, cada um pensa futebol. E a gente pensava muito respeito, né? Ele sempre. Eu nunca, né, interferia nas escalações, mas ele me perguntava: o que você acha? Isso é muito fácil, né, para um gerente de futebol e um treinador, quando tem essa liberdade de você falar na boa, não obrigando, ou falar, ó, eu quero isso, ou ele falar, não, eu quero isso. Não, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, e a gente fez um time, que era o time lá do Keyson, do Pedro Ken, do Marlos, do Edson Bastos, do Carlinhos Paraíba, que foi campeão, depois de muito tempo o Coxa não era campeão, foi campeão lá dentro da arena do Atlético, né? E depois ficamos, acho que em quinto ou sexto lugar no Campeonato Brasileiro. O Keirson foi o artilheiro, depois foi vendido para o Barcelona. Então foi uma valorização muito grande e deu muito certo, né? A parceria no Curitiba, muito sucesso. Daí o Dorival foi para o Vasco, depois eu saí também. E daí quando eu assumo, né, com o Luiz Álvaro, quando ele assume como presidente e a gente já tinha um acordo de eu ser o executivo de futebol do Santos, eu falei para ele tinha acabado de subir com o Vasco, né, o Dorival tinha subido da Série B para a Série A, e a gente foi falar com ele, né, porque eu falei pro Luiz, eu falei, olha, o técnico certo pro nosso time é o Dorival, eu já trabalhei com ele, eu conheço ele, a gente tinha, né, a ideia de montar um time com jogadores jovens, mas de talento, que, pô, depois deu o que deu, né, que era o Neymar, o Ganso, depois daí tinha o André, o Wesley, a gente contratou os dois laterais da seleção brasileira nas últimas Copas, né, que era o Danilo e o Alexandro, que um era do América, o outro era do Atlético Paranaense, deu muito certo. O Edu Dracena, que já era um ex-jogador, o cara foi campeão, capitão do time, Durval, né, os meninos no gol também, né, foram bem, o Rafael Cabral, daí veio o Robinho, e daí deu muito certo aquele time, né, o Marquinhos, né, que era o mais veterano do time, chegou ali. Então a gente deu muito certo naquele time de 2010, que é outro time do Santos, né, eu tive a sorte, eu falo sorte, mas capacidade também, né, de estar ali naquele time, em dois times históricos do Santos, né, você fala do Santos do Pelé, você fala dos meninos da Vila, você fala do Santos 95, você fala do Santos do Diego e Robinho, e você fala do Santos do Neymar 2010, eu em duas vezes estive junto com isso, né, uma como jogador e a outra como diretor, e foi muito bom, foi um ano excelente, cara. Era um time também que encantava, era um time que jogava, ganhava de 8, ganhava de 10, e o Neymar jogando que jogou, o Ganso jogando que jogou, o time ganhando Copa do Brasil, depois Libertadores, Campeonato Paulista. Então foi muito gratificante, cara. Eu tenho um carinho muito grande, né, por ter passado pelo São Paulo numa época que deu muito certo, pelo Santos em duas etapas que deram muito certo também. Então isso eu agradeço aí a todos que estiveram comigo, né, nessa campanha aí, tanto com jogadores, comissão técnica, desde as tias lá da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal do gramado, até hoje eu vou na Vila, eu vou no CT, o pessoal, a gente lembra, a gente se abraça, a gente fala, o pessoal continua lá, né, depois de tanto tempo, tem gente lá que tá há 30 anos lá no CT, e é muito legal, né, esse laço que você cria, de poder ter feito, né, parte da história de dois clubes que não precisa falar, né, de São Paulo e Santos.
Como que você enxerga hoje, né, você que trabalhou com o Dorival Júnior no Coritiba e no Santos, ele na seleção brasileira, como que você enxerga esse início de trabalho dele comandando a seleção do Brasil? Cara, eu acho que ele tem um desafio muito grande, que é ser treinador de seleção, né? Eu acho que o treinador do clube é uma coisa, o treinador de seleção é outra. Vamos ver o exemplo agora, vai jogar com Venezuela e Uruguai, o pessoal chegou ontem, 14 eu acho que chegaram, não chegou o time inteiro, ele vai treinar hoje, treina um pouquinho amanhã, mas não dá nem para treinar porque já viaja, joga na quarta. Quer dizer, o que o treinador pode treinar desse time? Nada, né? Porque está recuperando o pessoal que chegou do jogo de domingo, na Europa principalmente, que a maioria vem da Europa, vem com fuso horário, vem cansado do jogo, vem com a viagem nas costas, tem que juntar todo mundo, né? Tem que botar o plano que ele está pensando taticamente, que ele vai jogar, isso não dá para fazer no campo, vai ter que fazer numa sala, na lousa, com vídeo, com prancheta. No jogo num dia antes do jogo não dá para treinar também, porque tem o jogo, tem viagem, uma viagem complicada essa da Venezuela ainda, que é um lugar difícil de chegar e tudo. Então eu acho que a diferença, se eu assumisse qualquer clube como executivo de futebol, eu gostaria de ter o Dorival como técnico. Já na seleção eu não tenho tanta certeza, cara, porque é uma prova, eu acho que é um desafio para ele também, né, de ser o treinador da seleção, de juntar esses caras sem poder treinar, né? Porque quando você está no clube, você tem a segunda, você tem a terça, você tem a quarta, você sabe com quem você vai jogar, você sabe o jogador, o histórico dele, como ele tá, se ele tá machucado, tá vindo de lesão, não tá, fisicamente ele tá bem, tá mal, ficou gripado, não ficou, como ele tá de cabeça, ele tá jogando mal, tá jogando bem. Então, no clube, você tem como fazer isso, né? Agora, na seleção, não. Né? É a mesma pergunta, falando, será que o Guardiola vai ser um bom treinador de seleção? Se eu pudesse contratar o Guardiola pro meu time, eu contrataria, pro meu time. Na seleção brasileira, eu não sei se ele vai dar certo. Pode dar errado, né? O Abel Ferreira fala a mesma coisa, tem que levar o Abel para a seleção. Cara, o Abel é um baita treinador, mas no Palmeiras. Será que se ele assumir a seleção de Portugal, ele vai ser um bom treinador? Ou a seleção brasileira, ou da Argentina? Então, eu acho que o Dorival, ele tem capacidade, é muito bom, está cercado de pessoas competentíssimas do lado dele. Eu acho que o Brasil tem o que tem de melhor ali, mas ele tem que provar que ele é treinador de seleção. De clube ele já provou. Agora ele tem que provar que ele é treinador de seleção. Bom, Jameli, depois da sua passagem do Santos, você vai para o futebol japonês e vai para o Zaragoza da Espanha, na qual você é coroado com o título da Copa do Rei na temporada 2000-2001 contra o Celta de Vigo na final, marcando um dos gols em cobrança de pênalti. Então, a minha carreira, né, eu saí do São Paulo, fui para o Santos, depois fui para o Caxiua, né, e o seu Figuer, que era o meu empresário na época, já tinha todo um planejamento de carreira, de eu ficar 1 ano no Japão, que era o tempo de eu tirar a minha cidadania italiana para entrar na Europa, né, como jogador comunitário, e não ocupar uma praça, né, de um lugar de estrangeiro. E foi o que aconteceu, né? Daí lá no Rei Sol foi muito bom, com o Edilson, com o Antônio Carlos, o Nicanor de Carvalho, o Valdir, né, o volante. A gente fez um campeonato excelente, até hoje lá no Rei Sol, eu lembro daquele time também, que era um time que jogava para frente, fazia muitos gols. O Edilson foi artilheiro, eu fui o melhor passador, a gente foi eleito para a seleção do campeonato da J-League aquele ano, e foi muito legal. E daí teve a possibilidade de eu ir, né? Já tinha um pré-contrato ou uma conversa entre o Mallorca e o Zaragoza, comigo e com o seu Juan, e até a proposta do Mallorca era melhor financeiramente, né? Se for falar na parte só financeira, era melhor. Mas daí a gente decidiu ir para o Zaragoza, que era um time mais sólido, um time que estava muito tempo na primeira divisão, um time que tinha uma história melhor que a do Mallorca. O Mallorca estava vindo da segunda divisão, estava subindo. E curioso também, né, que foi que o Mallorca, eu não fui pro Mallorca, o Mallorca contratou o Eto'o para jogar no ataque, né, depois o Eto'o foi pro Barcelona, virou o Eto'o que foi, talvez o pessoal lá do Mallorca deu graças a Deus que eu não tenha ido o Eto'o lá, aqui ele deu muito certo, mas lá em Zaragoza foi mais, cara, foram quase 200 jogos na liga, né, muita história, campeão da Copa do Rei, como você falou, num jogo incrível, num dos momentos de maior tensão da minha vida, né, que foi, tava 1-1, eu bati o pênalti, tava 1-1, a gente jogando contra o Celta, que tinha um time, eu acho que era melhor que o nosso, um timaço, o time do Celta, e daí eu só, na hora de bater o pênalti, né, só pensando, falei, se eu errar esse pênalti, eu vou entrar pra história do Zaragoza como o cara que o pênalti na final, né, não posso errar esse pênalti de jeito nenhum, e daí eu bati o pênalti, depois aconteceu, até quando a gente foi comemorar, né, o arcebispo lá de Zaragoza foi falar, ele falou, olha, eu que estava nervoso assistindo o jogo na sacristia,
vendo o jogo do Zaragoza, imagina o Jamel na hora de bater o pênalti. Eu fiquei nervoso na hora de bater, imagina ele lá no campo, falou isso na comemoração, lá na praça, para não sei quantas mil pessoas, foi muito legal, cara. E lá em Zaragoza ainda tem uma musiquinha que sempre que eu vou lá os caras cantam para mim, sempre que eu vou lá tem homenagem, tem lanchonete lá com lanche do meu nome, é muito legal, cara. Eu sou muito mais reconhecido lá em Zaragoza do que aqui em São Paulo, em Santos, aqui no Brasil, né, pelo que aconteceu lá, pelos jogos, vira e mexe eles estão colocando lá, tem uma comemoração emblemática que eu tirei um símbolo lá, que é um lenço de Zaragoza muito típico. Eu tirei aquele lenço do shorts no jogo contra o Bayern de Munique, e todo ano chega as festas do Pilar, né, que é dia 12, que é da Nossa Senhora do Pilar, né, que é a festa que é o dia 12 de outubro, a mesma da Nossa Senhora Aparecida. Eles lembram isso, me mandam vídeo, Então, cara, uma história muito bonita lá no Zaragoza, todos os recordes meus são lá, o time que eu mais joguei, que eu mais fiz gol, que eu mais dei passe, que eu mais tomei cartelo, tudo mais, porque foi onde que eu joguei mais, né, lá no Zaragoza. Então, sou muito grato também a ter esse tempo todo lá jogando a La Liga, né, numa época que tinha os Galácticos, tinha o Barcelona incrível, tinha o La Coruña do Bebeto e Mauro Silva, tinha o Valência que ganhava tudo, o Atlético de Madrid, era uma liga que era mais equilibrada do que é agora, né, só tinha time bom, cara, o Villarreal era bom, o Atlético de Madrid era bom, o Atlético de Bilbao era bom, o Celta, o Zaragoza, o Mallorca, o Málaga, era uma liga realmente bem mais emocionante que agora. Exatamente, né? Era uma liga mais equilibrada, com Valência que tinha chegado a 2 finais seguidas de Liga dos Campeões, perdeu para o Real Madrid, perdeu para o Bayern de Munique, então era uma época diferente do Campeonato Espanhol. Bom, Jamel, quero te agradecer por ter aceito o convite, para a gente ter falado um pouco dos seus projetos atuais, sobre a sua carreira como jogador, como gerente de futebol. Te desejo total sucesso e espero novamente poder bater um papo com você aqui no Papo Técnico. Não, cara, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, muito bom esse papo, né? Falando também, quem quiser seguir, né, @paulojamelli, né, seguir lá no Instagram, é sempre legal, tem uma interação muito boa, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu gosto de responder para todo mundo. E também tem novidade aí, pro começo do ano eu estou lançando um livro, eu estou escrevendo um livro que não é uma biografia, né, Luiz, sobre mim, é uma coisa sobre uma história do esporte, como o esporte, que a gente falou agora há pouco, né, como a capacidade mental, né, das pessoas, né, de você ser equilibrado emocionalmente, você ter, né, foco, você ter pessoas ao teu redor te ajudando. É um livro bem diferente, tem muito de histórias de futebol, tem muito de histórias de vida, de coaching esportivo, de técnicas, né, de PNL, de liderança, de formação de grupo, de como gerir um grupo, de como enfrentar os problemas, como ver as soluções. Então a gente está trabalhando nisso, estou bem motivado, que está ficando legal. Já acabou praticamente, agora só está na hora da paginação, com o título, a capa e tudo mais. E eu espero lançar antes da Copa São Paulo, né? A ideia era fazer o lançamento na semana do dia 25, né, de janeiro, que é a final da Copa São Paulo, para aproveitar também, né, toda essa parte, que eu falo muito também da categoria de base. Então, vem novidade por aí, vem um livro, quem quiser ficar seguindo lá, entra lá no @paulojamelli, que vai ter notícias lá. Já tem uns flashzinhos lá, já tem uns spoilerzinhos do que vai ser o livro. Ô, Jamel, desejo sucesso para você nesse seu projeto do livro. Espero marcar novamente uma entrevista para a gente falar somente sobre o livro e te desejo total sucesso. Então é isso, Jamel. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e faço convite para você que está nos acompanhando para deixar o like, deixar a inscrição e o compartilhamento para não perder nada no Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Até a próxima. Tchau!